Glória a Deus. Já eles estão retornando aqui, mas nós daremos continuidade no nosso culto, na nossa reunião. E hoje, como nós tivemos um momento tão especial como o do batismo, eu gostaria de compartilhar com você brevemente hoje sobre os sinais da nova identidade em Cristo Jesus. Amém? Porque o batismo, hoje eu expliquei na manhã para eles, o batismo apenas reflete uma atitude, um ato exterior daquilo que aconteceu no seu interior. Então, ser batizado sem ter uma experiência com Deus não faz sentido. Então, primeiro eu preciso ter uma experiência com o Senhor no meu interior. Isso vai me levar a querer ser batizado. Amém? Como nós vimos aqui a escolha dos nossos irmãos. A palavra diz em 2 Coríntios 5,17 assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já, eis que tudo se fez novo. Ou seja, a decisão de seguir a Cristo e viver para Deus é uma decisão que nos faz olhar para frente, para o alvo. Aquilo que passou, passou. A partir de agora, esses irmãos estão com uma nova vida em Cristo Jesus, amém? E sabe, existe uma teologia, uma doutrina na verdade, muito difundida em alguns lugares, que é o que nós chamamos de universalismo. E essa doutrina, ela ensina, cita, que todos serão salvos um dia. Quem já viu aquela frase, né, que as pessoas dizem, né? Ah, eu também sou filho de Deus. Não é verdade? Então eu mereço algo bom. Mas a verdade é que filho de Deus são aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador. Amém, igreja? Essa aqui é a realidade. Portanto, precisamos compreender que quando alguém entrega a sua vida a Jesus, de fato ela está salva, que foi o que esses irmãos aqui fizeram. De fato eles estão salvos em Cristo. A salvação não depende das nossas obras, amém? Mas a salvação depende de Cristo. Agora, o fato de ter entregue a minha vida ao Senhor, isso vai então levar a ter alguma mudança. E aí o questionamento que muitos têm é: como que eu sei que eu sou uma nova criatura? Como que eu tenho certeza de que de fato eu nasci de novo? Então a palavra nos mostra algumas características de alguém que nasceu de novo. Quantos aqui já nasceram de novo em Cristo? Diga amém. Então como que eu sei que eu sou de fato uma nova criatura? Porque há algumas características que refletem isso, que refletem a nossa decisão e a nossa agora vida em Cristo Jesus. Amém, igreja? Hoje a projeção está acelerada, aleluia, está com pressa, mas vamos chegar lá. Primeiro sinal da nova identidade é a libertação do pecado. De maneira geral, o mundo pensa que a conversão a Cristo equivale a tirar a liberdade. É ou não é verdade? Se você chega lá no seu trabalho e fala: agora eu estou na igreja, batizei, o que as pessoas vão dizer para você? Agora então você não está mais livre, não é verdade? Agora você está preso, é o que eles dizem. Mas esse pensamento é totalmente equivocado, porque à luz da palavra de Deus, só é verdadeiramente livre aqueles que estão em Cristo Jesus. Dá um glória a Deus aí.
Então se eu estou em Cristo, aí então eu sou livre. João 8,36 diz a palavra: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a liberdade que o mundo prega é uma liberdade falsa, é uma liberdade mentirosa. Pastor, como que eu sei se eu sou livre? Você sabe se você é livre quando você tem a possibilidade de dizer não para algo. Amém, igreja? Eu consigo dizer não para esse pecado, então você é livre. Eu consigo dizer não para esse hábito errado, então você é livre. Eu consigo dizer não para esse vício, então você é livre em Cristo Jesus. Amém? Agora, aquele que não entregou a sua vida a Cristo, ele é escravo do pecado. Ele até quer mudar de vida, mas ele sozinho não consegue. Por quê? Porque só há verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Amém, igreja? E a pessoa então, ela entra numa areia movediça, como se ela quisesse sair daquela vida, mas ela não consegue. Porém há muitos que falam: não, quando eu quiser largar a bebida eu largo, quando eu quiser largar a droga eu largo, quando eu quiser largar o adultério, a fornicação eu largo. Mas não é bem assim. Sabia disso? Essa é a mentira do diabo, que faz as pessoas acharem que o dia que elas quiserem parar, elas param. Não é assim, porque elas estão escravas, presas no pecado. Porém em Cristo nós somos livres. Amém, igreja? Nós somos livres. Vou tentar fazer uma demonstração aqui. Vem aqui, Humberto. Quando nós falamos do pecado, não sei se vai conseguir ver de longe, né? Pode ficar para cá. Quando nós falamos do pecado, muitos entendem então que é algo que quando a pessoa quiser parar, ela pode parar quando ela quiser. Então, peguei aqui um homem forte hoje, pode segurar assim as duas mãos. Peguei hoje um homem forte aqui. Então, há pessoas que elas, pode segurar assim nas duas mãos isso. Há pessoas que dizem o seguinte: não, eu estou aqui brincando com o pecado, e quando eu quiser parar, eu paro. Não é? Então, tenta parar aí o pecado. Aí, ó, conseguiu. Só que as pessoas, é forte, né, irmãos? Aleluia. Agora você faz assim. Só que pessoas que elas pensam que não, esse pecadinho aí eu consigo resolver. Então, estou com esse problema, esse vício, mas o dia que eu quiser parar, eu paro. E aparentemente ela consegue mesmo. Mas ela vai dando espaço para outros pecados em sua vida. Então, há diversos pecados: o pecado do adultério, o pecado da fornicação, o pecado dos vícios, há o pecado da pornografia, não é verdade? Há o pecado da desobediência, o pecado de não obedecer a Deus, não fazer a vontade de Deus, entre outros, não é? Que muitos falam: não, é só uma mentirinha. Mas chega uma hora, querido, vamos ver se consegue agora. Você não é o fortão? Mas graças a Deus por Cristo Jesus, amém? Que de uma vez por todas nos libertou do pecado. Glória a Deus. Obrigado, Humberto. O Senhor nos libertou completamente. Então não é na nossa força que nós vencemos o pecado. Tem gente que chega na igreja e fala assim: pastor, eu só vou me batizar quando eu estiver 100% santo. Deixa eu contar, esse dia nunca vai chegar. Porque não é na sua força, na sua capacidade, mas sim no poder de Deus, na dependência do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 15, 56, a palavra diz assim: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a... Então, para muitos, vencer o pecado é cada vez mais se esforçar para vencê-lo.
Então, se você colocar a regra, não faça isso, não toque naquilo, não haja desse jeito, ela entende que assim ela vai conseguir vencer o pecado. Pastor, só tem que me falar o que é certo e errado, que eu vou conseguir. Deixa eu te contar, não consegue. Porque a força do pecado é a lei. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Não pense em pastel. Quem pensou em pastel, levanta a mão. É lógico. Hoje tem pastel, mas não é pecado não, você pode comer. É só para você entender que toda vez que te mandam fazer algo, te impedem de fazer algo, não faça isso, não toque naquilo, parece que dá mais vontade de fazer. É, não é verdade? Você está passando na rua e está lá uma placa, não entre. Qual é a vontade que dá? É de entrar. Por isso a força do pecado, segundo o apóstolo, é a lei. Então quando eu descubro que algo não pode ser feito, é aí que parece que dá mais vontade de fazer. Então o que nos impede de pecar é o fato de entender que em Cristo eu estou livre do pecado, e não porque eu estou me esforçando para vencer o pecado. Amém, querido? Então nós vencemos o pecado é assim, entendendo que nós já morremos para ele. Esses irmãos aqui batizaram, mas qual que é a decisão deles? Eu morri para o pecado, estou morto. Mas o pecado vai em algum momento tentá-lo, sim ou não? Vai. E aí como é que você tem que estar? Que nem morto. Morto você pode fazer o que quiser com ele. Ele vai despertar, sim ou não? Não, porque está morto. Quando nós entendemos e temos revelação disso, então nós compreendemos que o nosso trabalho na igreja não é vigiar a vida de ninguém. Nós não vamos colocar um vírus espião no seu computador para saber o que você está vendo. Dá vontade, mas não vamos fazer isso. Nós não vamos colocar no seu celular um GPS para saber por onde que você está indo. Porque esse não é o nosso trabalho. Nós não vamos colocar câmeras na sua casa para saber o que você está fazendo, se está pecando, se está fazendo algo de errado. Absolutamente não. Por quê? Porque agora você tem uma nova natureza em Cristo Jesus, amém, querido? E essa natureza de Cristo em você é a natureza que vai fazer você não querer mais viver no pecado. Ou seja, eu não quero mais me sujar. E eu sei o que é a sujeira. A tentação pode aparecer, sim ou não? Pode, e vai. Mas agora você está em Cristo Jesus. Então você nasceu de novo, é uma nova criatura. E você que é uma nova criatura em Cristo, sempre que você vai pecar, você vai sentir mal. Não é sentir mal porque está ali debaixo de uma condenação, que o diabo vai usar esses momentos para condenar você, impedir você de buscar o Senhor. Mas é sentir mal porque não faz mais parte da sua natureza. Você me compreende nisso? Então não te faz bem. Não te faz bem. E aquilo que não te faz bem, você não quer. Por isso o pecado, ele nos traz desconforto, ele mexe com a nossa paz. Então se você acha que nasceu de novo, mas você vive pecando e está tranquilo, feliz, tem algo de errado. Amém, igreja? Não é normal. Porque agora você tem a vida de Deus em você. Quem nasce de novo, ele não fica feliz no pecado. Agora se você chegar lá fora, no mundão aí, e falar, oh, não faça isso, é pecado, a pessoa vai falar, não, é coisa boa. Por quê? Eu não me sinto mal de fazer isso. Mas você que é uma nova criatura em Cristo, sempre que você for fazer algo que é pecaminoso, que você sabe que não deve fazer, automaticamente a paz do seu coração vai embora. Quem já percebeu isso? Irmãos, quem já percebeu isso? Aleluia. Que esse é um dos principais sinais do novo nascimento. O ímpio, ele pega e para ele está tudo bem, mas para o filho de Deus não. Quando ele peca, ele não fica bem, ele não está legal, ele não fica feliz com isso. Amém, igreja? Paulo é muito claro ao escrever sobre isso aos cristãos que viviam em Roma.
Romanos 6, 1 ao 14 diz assim: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Quem morreu para o pecado aqui? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Esse mundo serve o pecado como um escravo, eles não têm opção, eles pecam, vivem pecando. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Verso 11. Assim, também vós, considerai-vos o que, irmãos? Mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque, vamos ler juntos? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da... Amém, querido? Então, o que a palavra nos mostra aqui? Agora o poder de Deus está sobre a sua vida, amém? E esse poder de Deus sobre a sua vida que faz você vencer o pecado. Está claro isso? Eu não vou vencer o pecado, sei que tem irmão que gosta, né? Eu sou um santo lutando contra o pecado e tal. Ok, todos nós temos as nossas tentações. Mas, nos olhos de Deus, nós já morremos para o pecado. Amém? Então quando a tentação vier, o que você tem que fazer? Eu estou morto, não tenho mais escolha. A minha escolha é fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Porque a tentação vem para todos nós. A grande questão é qual? Você ter consciência e revelação disso. Eu já morri para o pecado. Eu vivo para a glória de Deus. E aí então o pecado não vai ter mais domínio sobre a sua vida. Amém, queridos? Agora, isso é fruto de uma revelação. Antes você era escravo do pecado, você não tinha opção. Você era o pecadeiro, só dava pecado. Mas agora você é justiça de Deus em Cristo Jesus. E os seus atos são atos de justiça. Quer dizer que nunca mais vou falhar, pastor? Não, em algum momento você vai pecar, acontece. Mas quando você pecar, você vai falar: puxa, não foi legal, não devia ter feito isso. Amém? Porque o pecado ele vai tirar a sua paz, porque não condiz com a sua nova natureza em Cristo Jesus. Amém, igreja? Segundo sinal que reflete essa nova identidade em Cristo é a facilidade de perdoar. Quem aqui tem facilidade de perdoar? Ok, então metade tem que converter ainda, mas vai converter. Deus está fazendo a obra. Esse é um sinal também de quem tem Cristo. Se existe algo que também é natural de uma pessoa que tem uma nova vida em Cristo, é a disposição de liberar o perdão. É a disposição de perdoar. Porque só pode perdoar realmente quem sabe que foi perdoado. Quantos foram perdoados? Então, se eu sei que eu sou perdoado, por que eu não vou perdoar o outro? Eu sou melhor do que ele? Por isso que o Senhor nos conta uma parábola, vamos ler ela. Parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei.
Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então o primeiro homem, ele devia 100 milhões a um rei, não tinha como pagar, ia perder a sua família. E aí então, você sabe a história aqui como nós lemos, o rei então, ele seria preso, mas o rei perdoou a dívida. Só que ao sair então, esse servo, é interessante que ele encontra ali alguém que devia para ele um valor muito menor. Então ele devia 100 milhões, mas agora apareceu um que devia para ele 100 reais. E ele falou: não, tem que me pagar. E aí a consequência é qual? Mandou para a prisão. Isso demonstra o quê? Um coração duro, que não reconhece o quanto que foi perdoado, e não teve disposição de perdoar. E aqui, irmão, nós precisamos checar: peraí, eu tenho facilidade de perdoar? Ou não? Porque esse também é um sinal de alguém que tem essa nova vida em si, tem uma disposição de perdoar as pessoas. Eu sei que há questões que não são fáceis, não é verdade, querido? Quando falam mal de você nas suas costas, quando talvez roubam você, quando mentem, inventam injúrias, calúnias a seu respeito. É fácil perdoar, sim ou não? Não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Quando você é esquecido, abandonado, criticado, amaldiçoado. Mas o que nós aprendemos com o Senhor é: já que eu fui perdoado por Ele, eu tenho que perdoar também. Amém? Então nós devemos ser o povo do perdão. Todos os dias, perdoar. Perdoe seu marido, perdoe sua esposa, perdoe seus filhos, perdoe seus pais. Não fique acumulando dentro do seu coração a ofensa, porque isso reflete que você esqueceu o quanto que Deus te perdoou em Cristo Jesus. Amém, querido? Por isso tenha um coração, tenha a disposição do perdão. É fácil? Não é. Porque perdoar não é ter uma amnésia. Mas quando eu decido liberar o perdão, acredite, com o passar do tempo, aquilo não vai mais doer dentro de mim. Porque o Senhor nos cura, o Senhor te cura. Mas quando você fica guardando aquilo, sabe, é fácil você perceber uma pessoa que não perdoa as outras. Você fica meia hora do lado dela, em algum momento ela vai falar: eu não sabe o que fizeram comigo. Sério, o que fizeram? E aí a amargura vem e vai falando. Eu lembro no início aqui do prédio da igreja, quando a gente estava organizando aqui a estrutura, eu contratei um eletricista. E esse eletricista, ele fazia as coisas direitinho, mas quando eu chegava para conversar com ele, ele ficava lembrando do dinheiro que ele perdeu da poupança com o Collor, 25 anos atrás. Eu falei: meu Deus do céu, que vida triste. Porque não prossegue, não avança, só lembra do que aconteceu lá atrás. Eu sei, há coisas que afetam a nossa vida, nos machucam, mas é preciso liberar perdão, amém? Agora, só libera perdão quem tem a vida de Deus em si.
Amém, queridos? Perdoar, nós costumamos dar esse exemplo, né? Perdoar é o mesmo que acontece com o ferro de passar. Ele está ali ligado, esquentando, está quente, mas quando você decide desligá-lo, ele não vai esfriar instantaneamente, mas vai ter um processo até esfriar, não é assim? Perdoar é a mesma coisa. Aquilo está dentro de você, está queimando, você está com raiva, e aí você decide perdoar. Acredite, daqui a algum tempo esse sintoma vai desaparecer, essa dor vai diluir, mas é preciso o quê? Decidir perdoar. Amém, igreja? Nós somos filhos da luz, nós liberamos perdão. Você tem a natureza do perdão. Um filho de Deus, ele não vai viver amargurado. Rejeita a amargura, querido, isso não pertence a você. Um filho de Deus, ele libera perdão, libera. Ele é fácil de resolver isso. Amém? Eu sei, há pessoas que elas guardam, seguram, mas só vai atrasar a sua vida. Não permita que algo atrase a sua vida, porque você está em Cristo. Se Ele te perdoou, libere também perdão aos outros. Amém? Terceiro e último, terceiro sinal da nova identidade é a generosidade. Tem coisas que só se aplicam a filhos, e uma delas é a disposição de ser generoso para com os outros. Quantos aqui são generosos? Ser generoso, ser alguém abençoador, isso tem a ver com o caráter de Deus. Deus é generoso, Deus é um Pai generoso. É interessante que agora no final do ano, as pessoas começam, a buscar alguma forma de fazer doações, de ajudar o próximo. Quanto a isso não tem nenhum problema, amém, queridos? Nós temos que ajudar mesmo. Mas muitos fazem isso porque pecou tanto o ano todo, fez tanta coisa errada, que ele fala, não, eu preciso me redimir com Deus, vou fazer alguma coisa boa, como se pudéssemos comprar o perdão de Deus, mas não tem como se pudéssemos comprar algo da parte de Deus. Deus, eu fui mal aquele dia, mas agora eu estou bom. Não, na verdade, quem nos perdoa e nos faz ter uma vida em paz é completamente o sangue de Cristo, amém, querido? Então não temos que nos justificar diante de Deus, mas muitos fazem isso agora no final do ano, para aplacar a ira de Deus sobre elas. Mas devemos lembrar que as nossas boas obras não têm poder de aplacar a ira de Deus. Só tem uma coisa que aplaca a ira de Deus: o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Amém? O salário do pecado, a palavra diz que é a morte. Esse é o resultado do pecado. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, amém? Porque nele nós temos o dom de Deus, gratuito, que é a vida eterna. Deus tem vida eterna para nós, amém, irmãos? Agora, como filhos, naturalmente nós somos generosos, porque vivemos uma vida pela fé. Efésios 2, verso 8 ao 9, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Naquele dia ninguém vai poder falar, Deus, eu mereço ir para o céu, porque eu fiz isso, aquilo e aquilo outro. Não, ninguém é salvo por obras, nós somos salvos pela graça de Deus. A salvação é um presente de Deus, que Deus nos oferece. A nossa parte é apenas receber. Esses irmãos hoje, eles receberam o presente, amém? Porque o ato de batizar é falar o que? Deus, eu recebo a salvação, eu creio em Cristo como meu Senhor e Salvador. Portanto, a única coisa que tem o poder de pagar pelos nossos pecados é o sangue do Senhor Jesus. Toda a dívida já foi paga. Colossenses 2,14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era contrário, removeu inteiramente, cravando na cruz. Portanto, você precisa entender que você não está mais em dívida com Deus. Amém? Pastor, que isso? O senhor falando isso? Erga suas mãos, diga assim: eu não estou em dívida com Deus, eu posso ficar em paz, porque está tudo pago. Amém, querido? E foi pago aonde? Na cruz do Calvário.
Ele pagou o preço por mim e por você. E aí qual a consequência disso? Eu sou tão abençoado por Deus, eu sou salvo em Cristo. E agora eu vou servir a Deus com tudo o que eu sou e o que eu tenho. Com o meu tempo, com a minha energia. Amém, querido? Mas também com os meus recursos. Eu não faço isso como sendo um peso. Quando a gente fala sobre ser um instrumento de Deus através dos nossos recursos na obra do Senhor, quando falamos muito se escandaliza, mas para esse mundo é algo normal. Para esse mundo é algo normal. Mas para nós que somos filhos, nós entendemos que estamos edificando uma obra. Amém, querido? E se depender de nós, nós estamos alinhados com essa obra e somos generosos com essa obra. Se depender de entregarmos uma oferta, de entregarmos o nosso dízimo, não fazemos isso com peso, ou achando ruim, não. Fazemos isso e fazemos isso com alegria. 2 Coríntios 9, 7 diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Os filhos também têm esse sinal na vida deles. Eles são generosos. Generosos com o próximo. Amém? São generosos na edificação da obra do Senhor. Eles são abençoadores e eles se alegram nisso. Quantos aqui amam o Senhor? Quantos amam a obra do Senhor? Quantos amam isso que nós fazemos, pregar o Evangelho, salvar vidas, amém? E por isso então, quando nós amamos isso, temos prazer nisso, naturalmente nós nos tornamos generosos com a obra do Senhor, fazendo tudo isso com alegria, amém, igreja? Esse é o seu coração? Nós falamos sobre esses 3 sinais. Um filho de Deus, uma filha de Deus, tem 3 sinais na sua vida, que é o que? Ser livre do pecado, amém? Quantos são livres do pecado? Você não fica feliz pecando. O pecado te faz mal. Amém? Você pode até ir lá e fez algo de errado. Puxa, pastor, fiquei mal, não fiquei legal, estou mal. Agora, quando o irmão se diz crente, vive no pecado e está feliz, aí eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Não entendeu nada. Não converteu. Por quê? Quem nasce de novo em Cristo não tem mais prazer no pecado. Amém, igreja? O que mais? Perdoa com facilidade. Não fica guardando, não. Não fica acumulando as ofensas, não. Mas ele perdoa. Tem disposição para isso. E é generoso na edificação do Senhor, na obra do Senhor. Momento de ofertar, ele faz isso e faz com generosidade. Seja aqui, seja na célula. Ah, vamos lá, tem que levar a comunhão, o lanche. Está aqui, eu vou ajudar, vou levar alguma coisa. Por quê? Porque ele é generoso. Ah, o fulano não trouxe. Deixa o fulano. Você é cheio do Espírito Santo. Amém, igreja? Ah, pastor, mas não é justo. Não tem muita justiça na terra mesmo, não. Mas você é filho amado de Deus. E você faz o que está ao seu alcance com alegria, com disposição, amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Deixa eu chamar os irmãos do louvor aqui. Aleluia. Você tem uma identidade em Cristo Jesus, amém, irmãos? E essa identidade em Cristo é o que faz você a cada dia ser diferente, fazer a diferença aonde quer que você vá. Amém? Hoje nós vamos participar